Olá, muito obrigado pela sua audiência. O programa Em Discussão Especial traz agora mais um tema da série sobre impactos da exposição de crianças e adolescentes na internet. Hoje vamos discutir dois assuntos muito importantes: o cyberbullying e vazamento de nudes. Além da Luciene Toninheta, que é doutora em Psicologia Escolar pela USP e Universidade de Genebra, na Suíça, eu conversei também com a Juliana Cunha, psicóloga e diretora de projetos especiais na Cefernet Brasil. Confira o tema especial de hoje. Juliana, muito obrigado pela sua presença. Eu queria que você falasse um pouco sobre a Cefernet, o trabalho que vocês acabam desenvolvendo em pró, né, de comunidades, das crianças, adolescentes, dos pais, enfim. A Cefernet é uma organização não governamental, sem filiação política, partidária, religiosa, e nós temos já 13 anos de existência, fomos fundados em 2005, e o propósito da Cefernet é a defesa de direitos humanos na internet. Então, a nossa grande missão aí é como é que a gente pode ensinar as pessoas, educar as pessoas para usar a internet de uma forma segura, sem abrir mão da liberdade também. E para isso a gente recebe denúncias de crimes e violações contra direitos humanos. Então nós coordenamos uma Central Nacional de Denúncias de crimes como pornografia infantil, racismo, homofobia. A gente também faz um trabalho grande de sensibilização e de educação nas escolas, com campanhas, coordena uma data super importante para sensibilizar as pessoas sobre como a internet é um espaço que é um espaço de direitos, que é o Dia da Internet Segura. E a gente também oferece um serviço para orientar as vítimas de crimes na internet. Então, o grande propósito é ocupar a internet com respeito, com dignidade, como é que a gente pode também garantir o direito dessas pessoas que, claro, possam ter sido vítimas de crimes na internet. O que é cyberbullying? O cyberbullying virou uma palavra que hoje todo mundo fala, Tomou né? conta, geral, né? Como se tudo hoje também fosse cyberbullying. Mas é um tema super sério porque envolve casos de intimidação sistemática através da internet. E ela tem particularidades, é diferente do bullying, por exemplo, né? O cyberbullying ele tende a permanecer, ele é mais persistente, ele envolve uma audiência muito grande. O bullying pode ser mais fácil de detectar porque está no pátio da escola, está num contexto que outras pessoas podem perceber. O cyberbullying pode ser invisível para os adultos, os educadores, por exemplo. Então, o cyberbullying é uma modalidade de bullying, mas ele tem particularidades e ele se caracteriza por essa intimidação que é sistemática e num ambiente que tem milhares de pessoas como espectadores e que de alguma forma faz com que esse conteúdo se viralize na internet, né? Não existe o cyberbullying sem espectador? E mais do que isso, eu diria que o espectador tem um papel ativo no cyberbullying, né? Muito ativo. Muito ativo. Ele faz com que um conteúdo viralize na internet, por exemplo, né? Então você publica algum conteúdo, uma imagem, um vídeo de alguém numa situação que pode ser embaraçosa, constrangedora, pode causar vergonha a essa pessoa, e as pessoas começam a compartilhar isso em grupos, na própria página, curte, comenta. Então ele tem um papel muito ativo e ele pode fazer com que um evento ganhe uma proporção muito grande e se perca o controle sobre isso. Então a gente precisa educar também as pessoas que veem a violência, participam dela, como é que essas pessoas também podem ajudar e apoiar quem é alvo a fazer aquilo parar, né? A fazer aquela violência, aquele conteúdo parar. E de que maneira? É muito importante que as pessoas entendam que o que ela faz implica em responsabilização, né? Ela também é responsável pela disseminação daquele conteúdo. Então, eu diria que para as pessoas que recebem esse tipo de conteúdo, que elas têm esse papel de ser responsável para o que é feito com aquele conteúdo. Então, eu diria às pessoas que as pessoas precisam denunciar. Se elas conhecem o alvo, se elas conhecem a pessoa que está sendo vítima, elas precisam também oferecer ajuda a essas pessoas.
e precisa ter uma rede aí de apoio mútuo. Então, eu diria a essas pessoas, primeiro denunciem na própria plataforma. As plataformas e as redes sociais têm regras. Sim. E qualquer conteúdo que seja de intimidação, que seja ofensivo, pode ser denunciado. Então, denunciar é o primeiro passo que essas pessoas podem fazer e sempre tentar buscar ajudar. Então, se você conhece essa pessoa, se você tem um amigo em comum com essa pessoa, o que seja, oferecer ajuda e apoio. Eu acho que são 2 passos que qualquer pessoa que tenha acesso a conteúdo que seja discriminatório, ofensivo, intimidador, pode fazer. Qual que é o perfil daquele que pratica o cyberbullying? Geralmente o cyberbullying tem uma relação de poder, assim, né? O quanto o autor ele usa a intimidação para mostrar que ele tem poder sobre a pessoa, o poder para silenciar, o poder de envergonhar essa pessoa. Mas eu diria também, de um modo geral, que há uma certa cultura, especialmente entre adolescentes, de encarar o cyberbullying muito como uma brincadeira, né? É um jogo, é um jogo que você põe o outro numa situação que você acha que é engraçado. Então, eu acho que também tem um perfil daquele autor que não necessariamente percebe que aquilo é uma violência grave, séria, e que aquilo tem consequências, né? Então, eu acho que nos adolescentes é importante a gente ensinar o que é brincadeira e o que é uma violência, o que é um assunto sério, porque a gente percebe que muitos deles podem se envolver, ser autores e perceber que as consequências são muito maiores do que ele imaginou, e isso pode ter muito efeito na vida de uma vítima. Vou entrar nesse detalhe, né? Quais são os grandes efeitos de quem realmente recebe o cyberbullying? De quem é vítima, né? O alvo do cyberbullying, primeiro, ele tarda muitas vezes a falar sobre isso. Ele tem medo de que, se ele fale, a situação piore, a violência piore, o autor então pratique com mais força essa violência. Então, a gente tem um perfil de alvo que silencia muitas vezes, e também é um alvo que, de alguma forma, ele vive aquilo de forma muito solitária, assim, né? Ele não pede ajuda, ele não conta isso para outras pessoas. Então, é um sofrimento silencioso, é um sofrimento que muitas vezes a gente não vê sinais tão aparentes assim. É possível que algumas crianças demonstrem, elas ficam mais tristes, mais isoladas, têm ansiedade, quer evitar ir para a escola, se, por exemplo, o autor está na escola, mas nem sempre você percebe esses sinais de imediato. Então, pode ser uma violência muito silenciosa, com um sofrimento muito solitário, e essas vítimas tendem, então, a desenvolver sofrimento e transtorno mesmo, ansiedade, depressão, insônia. E aí é muito importante ter apoio profissional especializado, ter apoio na escola, um orientador, um coordenador pedagógico que possa escutar essa vítima, acolher essa vítima, porque tem um sofrimento que é psíquico mesmo. Então, nem sempre é uma violência visível, né? Não é uma violência física, às vezes pode levar. E aí é muito difícil perceber de imediato, e às vezes essa pessoa está sofrendo há anos, às vezes. Então, é um desafio. Eu imagino. Eu queria conversar com você e colocar na nossa conversa um outro fenômeno que tem tido um crescimento absurdo. Nudes. O que você pode falar sobre isso? O nudes é um fenômeno que é novo, porque Sim. Antes das tecnologias e dos aplicativos, dos telefones, a gente não tinha, né, essa possibilidade. Mas, ao mesmo tempo, ele também mostra que as pessoas, quando se relacionam, quando tem vínculos, quando tem algum encontro afetivo, a gente vê muito isso entre adolescentes que tem um paquerinha, um namorado, compartilham imagens como essa. Então, a gente percebe que isso é muito de um contexto das primeiras experiências, às vezes experiências amorosas, sexuais. Então, a gente tem que encarar o nudes como um fenômeno inédito, mas que também mostra pra gente como é que os adolescentes hoje namoram na internet. Então, é um grande desafio pensar como é que a gente vai lidar com essa geração que está divulgando imagens íntimas, às vezes está compartilhando, inclusive, sem consentimento, que aí é o mais problemático, quando uma menina envia uma imagem para um garoto, e esse garoto acaba compartilhando com outras pessoas, e isso acaba se disseminando.
E aí a gente precisa entender como é que a gente prepara essa geração para lidar com essa realidade, que é ter imagens suas, íntimas, de nudez, publicadas na internet. Então é uma menina que tem de repente 13, 14 anos, começa a ter um encontro com alguém que ela gosta, e aí há compartilhamento, às vezes o garoto compartilha também, mas aí o nude dela acaba tendo outro tipo de consequência. E essa menina vai fazer 20 anos, vai de repente se casar, ter filhos e vai ter uma imagem dela perpetuada na internet. Então o grande desafio é assim, como é que a gente vai dialogar com essa geração para preparar para esse cenário, né, de você ter imagens suas compartilhadas sem consentimento. É uma questão. Inclusive a SaferNet, ela fez uma pesquisa onde aponta que 69%, 70% das vítimas são mulheres. Como é que foi feita essa pesquisa? A SaferNet oferece um serviço para orientar as vítimas e dos casos que chegaram até a SaferNet, de pessoas que buscaram ajuda, quase 70% envolviam meninas. Então a gente sabe que as meninas acabam sofrendo mais com a consequência do compartilhamento de nudes, né? A gente ainda tem uma cultura que discrimina mais as mulheres quando elas têm o corpo, a sexualidade exposta. Então as meninas acabam vivendo mais do que os garotos esse sofrimento, mas os garotos também compartilham, mas os nudes deles não viram casos... Não viralizam, né? Não viralizam e as pessoas, de um modo geral, não intimidam, nem discriminam. As meninas se queixam de receber mensagens de pessoas que de alguma forma ameaçam, intimidam, fazem comentários que são comentários discriminatórios, enfim. Então é um problema na vida dessas meninas. Passado isso, elas se sentem responsáveis, né? Que tipo de clima que fica, como é que a gente consegue, ou pelo menos como é que a família ou as famílias conseguem resolver isso diretamente com os filhos? E é um grande problema se a gente pensar o entorno dessa menina que teve um nude compartilhado sem consentimento, porque de um modo geral o primeiro julgamento das pessoas, por que você enviou? Você não deveria ter enviado. Então elas tomam isso como uma culpabilização muito grande, elas são as culpadas por terem. Esse julgamento moral fragiliza? Muito, fragiliza muito, e elas tendem a viver isso como se o problema fosse delas só. E não é, teve um autor, teve um responsável. Nudes também pode ser configurado como um crime, né? Porque envolve uma imagem de nudez de um menor de idade. Então a gente precisa também apoiar essa jovem para que ela não abandone a escola, para que ela de alguma forma possa olhar para isso sem se culpabilizar. Esse é o maior desafio. Outro grande fenômeno é o sextorção. O que é? E a sextorção pode estar muito associada com o nudes, né? Que é quando você ameaça alguém de compartilhar uma imagem. Então você não chegou a compartilhar, mas você ameaça, você chantageia, você pede à pessoa que ela envie mais imagens para você não compartilhar a imagem que você já tem. Ou seja, essa pessoa, por medo, acaba enviando mais e vira um ciclo vicioso. Mais imagens, algumas pessoas pedem dinheiro. E aí é o ponto que faz com que muitas pessoas entrem em desespero, porque isso pode perdurar muito tempo na vida dessas pessoas. O maior medo é que os pais descubram, que a família descubra. E aí a gente precisa de novo, né? Como é que a gente mostra para essas meninas que elas podem falar sobre isso? Sem medo, sem culpa, sem vergonha. Falar, porque essa é a única forma que a gente tem de interromper esse ciclo da ameaça, da sextorção. Juliana Cunha, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pelas informações. Muito obrigada também. Estou recebendo agora a Luciene Tonheta, ela é doutora em Psicologia Escolar pela USP e Universidade da Genebra, na Suíça. Também é professora do Departamento de Psicologia da Educação e do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp. Muito obrigado pela sua presença. O assunto é cyberbullying. Qual é a análise, qual que é o seu olhar clínico em relação a esse tema tão importante? Tem nos chamado muita atenção essa versão mais atual e pós-moderna de um fenômeno que existe há tanto tempo quanto o homem, porque é um fenômeno humano. O bullying,
O bullying é uma forma de vitimização, de intimidação, de menosprezo, sobreposta a alguém, ou seja, alguém, um humano que vitimiza, menospreza, diminui o outro diante de um público. Este fenômeno é um fenômeno humano, como disse, e na verdade a gente tem assistido hoje, com o avanço das tecnologias e a convivência deixando de ser apenas real e passando a ser virtual, essas agressões também neste espaço, neste novo espaço de convivência que é a internet. O cyberbullying é uma forma de violência porque o seu caráter de destruição é ainda potencialmente maior do que o bullying, visto que um menino, uma menina de 3, 6, 9, 16, 20, 46, 86 anos, não importa a idade, vítima de bullying pode chegar em casa e se esconder no guarda-roupa dos seus algozes. Mas uma vítima de cyberbullying não tem mais como se esconder, porque a agressão a que ela foi vitimizada está exposta e está compartilhada milhões de vezes neste espaço que é de repetição por si mesmo. Como que os pais podem detectar quando seus filhos estão sofrendo esse tipo de ameaça? Existem alguns sintomas típicos de quando a criança ou adolescente, principalmente mais vulneráveis, têm passado por situações de vitimização. Então, o bullying especialmente é uma cyberagressão, mas que conserva a mesma característica do bullying real, que é do bullying na realidade, que é a paridade, ou seja, quem intimida são os pares. Então, os pares são aqueles que colocam nas redes de contatos, dos perfis, no Facebook, no Instagram, exatamente para fazer com que a vida daquela pessoa seja um inferno. Então, o inferno dado, não é, significa eu não saio mais de casa, me escondo, então a vergonha, a depressão, a crises de ansiedade, o tempo muito, muito longo nas redes sociais e depois crises como se fosse de abstinência dessas próprias redes sociais, porque é como se eu não quisesse ver o que está acontecendo comigo. Sintomas até físicos, fisiológicos, de dor de barriga, de não querer ir para os espaços públicos reais em que estes grupos, ou aquele que liderou o tipo de intimidação pela internet faz parte como a pessoa que é intimidada faz. Então, os sintomas eles são muito parecidos com os sintomas do bullying, que é a agressão na vida real. Então, tanto fisicamente como psicologicamente, essa vítima se vê em poucas condições de conviver. Então, ela se afasta, a solidão, e ela perde o sentido para a vida. Então, essa ameaça que ela vive do não mais pertencimento a este grupo social faz com que ela se corte, faz com que ela tente suicídio, faz com que ela entre em depressão, faz com que ela se isole, faz com que ela tenha crises de nervos, ataques de nervos, faz com que ela tenha dores de barriga, ou seja, sintomas que os pais podem, não associados apenas à adolescência, mas um cuidado, se de repente, se a rotina do filho se transforma nestes tipos de sintomas, há um perigo. Até porque o controle ao uso da internet, ao uso da tecnologia hoje, para a nossa geração, é quase que impossível, não é? Estes meninos sabem exatamente as ferramentas necessárias para dar conta de quaisquer bloqueios que a gente coloque, de quaisquer tipos de controle. E o controle também, aliás, ele nunca foi a melhor forma de fato, dar conta deste problema. Estar olhando para o meu filho, percebendo quais são
como ele se comporta nessas redes sociais, quem são os amigos, se ele se entristece quando ele sai dessa rede, se ele joga jogos online e nestes jogos ele modifica a sua postura depois de jogar, são sintomas que a gente pode ver e que são a mais do que esse controle. Uma vez detectado tudo isso, como que deve agir os pais? Então, no bullying presencial, existe uma característica que a vítima de bullying, ela não é vítima à toa. Há uma espécie de concordância do ponto de vista psicológico de que ela aceite aquele tipo de defamação, de intimidação, de menosprezo, porque ela se diferencia em algum aspecto do grupo social ao qual ela quer pertencer. Como os casos de cyberagressão são, na maioria das vezes, cyberbullying, ou seja, eles estão relacionados muito mais a ataques dos pares do que a ataques de outras pessoas desconhecidas. Então, estes existem também e precisam de um cuidado especial dos pais, com certeza, para pedofilia, para outras ações de criminalidade que existem na internet. Porém, os pares, eles são muito mais... Os crimes, as agressões entre pares, elas são muito mais comuns. Se existe uma relação entre bullying e cyberbullying, ou seja, as pesquisas nos dizem hoje que a grande parte daqueles que são intimidados ou que intimidam na internet o fazem também como correspondência da vida humana, da vida real. Isso significa que, então, essa característica da vítima exposta na internet é a mesma. Então, como agir? Se meu filho tem sido vítima de cyberbullying, é porque ele tem algumas características que eu preciso cuidar, que são, este menino e essa menina têm pouco conhecimento das próprias emoções, este menino ou essa menina, ele não reconhece os seus estados emocionais, ou seja, é como se ele não conseguisse expressar aquilo que ele sente. Então, é muito típico a gente ver as características até fisiológicas da vítima de bullying sem se indignar das ofensas que recebe, sem mostrar a indignação. Ele não consegue expressar essa indignação. Ele também tem uma dificuldade de encontrar possibilidades de resolução de conflitos. É alguém que, quando intimidado, não consegue resolver o problema como outra criança que talvez tivesse essa mesma, ou adolescente ou adulto, que tivesse essa mesma particularidade, essa mesma diferença, ou é gordinho, ou é tímido, ou é magro, ou é muito inteligente, ou é o mais sociável. Essa característica pode não servir-lhe para ser vítima de bullying ou de cyberbullying, porque exatamente ele encontra outras possibilidades de resolver o problema. Chama um adulto, não liga, tira sarro, ri também, brinca, acusa, denuncia, ele faz alguma coisa. Quem persiste na qualidade de vítima tem uma dificuldade de encontrar possibilidades de resolução de conflito, porque tem muita vergonha. Então, dificilmente este menino, essa menina, contará para os pais. Eis um grande detalhe. Isso é uma grande realidade hoje. Exatamente. Os pais são, não diria os últimos, mas os quase últimos a saber dos problemas dos filhos. Então, assim, uma das melhores coisas que a gente pode proporcionar aos filhos primeiro, possibilidades deles expressarem aquilo que eles sentem. Possibilidades de abertura para o diálogo. Possibilidades deles sentirem-se importantes na tomada de decisões. Meninos e meninas que são vítimas de bullying, normalmente são aqueles que não participam das decisões em casa, são aqueles que os pais são muito autoritários ou que os pais são pouco presentes. Não estou dizendo em termos de quantidade de horas, mas em termos de qualidade, de chegar em casa e perguntar como é que foi seu dia hoje, me conta o que aconteceu de legal e como é que está aquele seu amigo, o que está acontecendo com aquele outro. Ou seja, criar situações e canais de confiança em que este menino e essa menina sinta-se empoderado para poder falar.
Outra coisa que a gente vai ter que fazer é buscar de fato essa relação de amigos, é propiciar essas amizades que são necessárias. Criança faz bem para criança, adolescente faz bem para adolescente, adulto faz bem para adulto. Então a gente vai ter que procurar instigar essas relações. Uma integração. E por falar em amizades, especificamente em relação ao bullying, a gente sabe que é muito cometido nas escolas, né? As escolas brasileiras estão preparadas para assumirem essa responsabilidade? Existe, muito recentemente, a lei anti-bullying, que descreve a necessidade de se organizar nas escolas. Ela deixa bem claro programas de intervenção e de prevenção. Então, dentro da LDB, é como se ela tivesse o fato de temos que garantir esse tipo de trabalho, esse tipo de prevenção, a prevenção a este problema. O fato é que existe a lei, mas não existem políticas públicas que façam com que esta lei, de fato, seja colocada em prática. Isso, eu não estou falando de fiscalização. Antes da fiscalização, é a promoção de possibilidades de se organizar esse tipo de programas. Então, não existem políticas públicas nesse país que deem conta, por exemplo, da formação de professores a essas questões. Da formação, e que não sejam apenas em momentos de um dia na semana, um dia no ano, nas férias do professor, quando ele é chamado para participar de um seminário, então ele escuta uma palestra de 2 horas, mas programas intencionais, organizados, programas planejados, de fato com cronograma, com fundamentação teórica, ou seja, organizar um programa anti-bullying não significa pegar atividades que deram certo na internet, mas significa pegar pesquisas que dizem o que é que de fato faz com que haja diferença. E quais são hoje as possibilidades de intervenção a este fenômeno, que não é novo, mas que suscita várias pesquisas hoje na área da psicologia, da educação, e que podem servir para as escolas poderem se instrumentalizar. Infelizmente, o problema é que as pesquisas pouco chegam nas escolas. Difícil. Professora, nosso tempo terminou. Muito obrigado pelos esclarecimentos e realmente foi uma grande oportunidade de ter aqui os seus conhecimentos. Foi um prazer. O Em Discussão Especial vai ficando por aqui. Se você quiser rever este programa, é só acessar o nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência. Continue com a programação da TV Alesp e até o próximo programa. Vale a pena. Muito bom passar.